Ai, 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 voltamos. Meninas, voltem. Vamos aguardar o pessoal voltando, porque travou. Oi, Mi. Oi, Fê. Travou, né? Estamos voltando. Já vou te convidar, tá, Maico? O pessoal tá voltando. Travou, gente. Tive que encerrar. Ah, voltando, Voltou. voltando. Travou. Travou. Acontece. Então, como eu estava falando ali, vários convites veio e eu sempre fugia e não fazia. E aí, quando você me mandou o convite no domingo, eu não pensei, falei, eu vou. É sinal que Deus tem algo para nós aqui hoje, É verdade. né? E quando você estava falando ali do conhecimento, no começo ali das chaves ali, me veio uma dúvida não. Lembrei de um fato. Salomão foi o homem mais sábio que passou na terra. Por que ele foi o homem mais sábio? Ah, porque ele pediu sabedoria para Deus, ok. Por que ele pediu sabedoria para Deus? Por Maico? quê? Ah, tá. Oi, Ah, Tuído. pensei que tinha Por travado. quê? Por que ele pediu sabedoria para Deus? Ele podia pedir muitas coisas. E ele não foi na hora. Ele não falou, ah, Deus, volta no sonho semana que vem que eu vou pedir conselho. Não, foi na hora. Ah, eu quero sabedoria. Por quê? Por quê? A resposta está em Provérbios 4, Hum, quando no versículo 1 ele fala assim: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estáis atentos para conceder-se prudência. E ali ele começa a conversa de Davi, que era o pai dele, orientando ele sobre o poder da sabedoria, do conhecimento. Tanto que quando Deus apareceu para ele no sonho, em sonho, ele, pá, na hora, eu quero isso. Porque o pai dele já tinha dito para ele. Então, com quem a gente anda vai influenciar o nosso destino. é verdade. Entendeu? Os conselhos de um rei determinam o reinado. Interessante, né? Muito. Aí todo mundo fala, ah, que com sabedoria faz tudo. Realmente faz, só que ele só pediu sabedoria porque ele ouvia o pai dele. O pai dele estava próximo dele. Então, só quem está mais próximo de nós vai nos influenciar. Quem Exatamente. está próximo? E quem está fazendo parte do nosso ciclo, que está próximo de nós? Até tem, né, Maico, que nós somos, né? É a média das 5 pessoas que estão ao nosso redor, né? E sai, provérbios também, Exatamente. né? Está ali. Então, tudo está explicado, né? Ali mostra bem certinho onde aqui que o pessoal está me perguntando aqui. A importância de quem a gente anda, como quem está frequentando a nossa casa, A mesa que a gente está sentando. né? Tem uma outra passagem ali, mas a gente está fugindo do tema, mas só para a introdução, A enquanto as introdução. pessoas vão chegando aí. Deve ter um propósito. É. Quando tem uma passagem muito conhecida, que é de Jonas. Jonas, ele tinha que ir para um local e ele foi para outro local. Ele pegou outro navio. E aí ele chegou lá no porto, tinha vários navios saindo, ele pegou um barco que foi para Nínive. Era o barco mais barato o ingresso. E o capitão vendeu, ele entrou ali e a história a gente sabe, não vamos se atentar à história. Veio a tempestade, teve que jogar tudo fora e até que jogaram ele fora. E aí a gente já sabe o que aconteceu. Mas eu quero me atentar a um detalhe. Era o ingresso mais barato que tinha ali. E às vezes a gente está cobrando, está sendo muito barato para as pessoas entrarem na nossa vida e pode entrar um Jonas na nossa vida. Pode entrar pessoas que estão nos prejudicando. E talvez
na hora de você tirar essa pessoa do teu barco. E entrou muito fácil. Você é muito educado, recebe todo mundo numa boa, mas não está sendo tão bom assim para você. Então, assim, qualquer um entra na sua vida, qualquer um senta na sua mesa, frequenta a sua casa, cuidado, é um caminho perigoso. Verdade, Maico. Nossa. Maico, vamos começar contigo se apresente. Eu quero que tu se apresente. Quero que tu, antes de começar, da gente entrar no tema realmente, que é a saúde emocional, né? Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre o Curados para Vencer, né? Que tem tudo a ver com isso que a gente vai falar também. E aí, assim, eu sei que apresentando, tu já vai entrar no tema e a gente já deslancha aí já no assunto. Bom, eu sou o Maicon, eu gosto disso, de estar com pessoas, de ajudar pessoas, eu faço isso já há 9 anos, de forma voluntária, e eu sempre vinha fugindo de um propósito que era de criar algo, e eu não entendia o que era esse algo. E eu recebia as palavras, a orientação, e aí sabe como é que é? A gente vai fugindo, a gente não quer, parece que não entendeu, a gente não quer ouvir, até que chegou um momento que não teve mais como, aí as fichas caíram. E aí surgiu, né, inspirado 100% por Deus, o Curados para Vencer. E ele é um método que está sendo totalmente criado do zero, por inspiração total do Espírito Santo, porque hoje as empresas gastam fortunas com treinamentos, com palestras motivacionais e tal, sendo que as pessoas sabem o que tem que ser feito, elas só não fazem. Por que elas não fazem? Porque tem uma cura para acontecer, é uma ferida emocional que aconteceu lá atrás. Então, por que eu ajo assim? Por que eu faço aquilo? Ah, eu não queria ter feito aquilo, eu não queria ter falado assim. Quando eu já falei, puxa vida, que vergonha. O que eu fui fazer? Não queria, mas quando vê, já aconteceu. Por quê? Tem um motivo. Tem um motivo. E isso está ligado, isso é saúde emocional. Isso é o que está acontecendo com a gente hoje. Né? Nós vivemos uma sociedade, vemos que estamos machucados. E quem está ferido quer ferir. E, na verdade, nós somos vítimas de outras vítimas. E a próxima vítima, se a gente não se cuidar, não se tratar, não se permitir, vai ser os nossos filhos. Né? Então, vai ser os nossos filhos. Aí eu te faço uma pergunta assim, vou te fazer uma pergunta bem boba. Eu vou falar boba, porque se eu falasse como eu falo em sala de aula, e como eu costumo dar aula sempre para homens, aí a gente usa um termo um pouquinho Eu mais, sei, né? eu Aqui sei. eu vou me controlar, qualquer coisa tu me dá. Tem uns alunos meus aí na aula, aí, que estão online aqui, eles já devem estar rindo, eles sabem o que a gente fala lá. Ô, Maico, eles Mas devem estar olhando e dizer assim, esse Maico aí tá muito calmo. Não, eu sou calmo, eu sou calmo. Mas aí te pergunto, você tem filhos, você tem 3 filhos, certo? Aí eu vou te fazer uma pergunta bem idiota, bem boba, bem burra. Você morre por qualquer um deles? Tu acredita que fizeram essa pergunta hoje de manhã para mim? E qual que é a resposta? Eu falei, não sei. Se entra um ladrão na tua casa, vai dar um tiro. Você se joga para defender o filho? Sim. Instinto de mãe? Na defesa, sim, né? Na defesa, não faz? É uma pergunta idiota, é óbvio que a gente faz isso. Uhum. Só que daí eu te pergunto, nós morremos por um filho, ok, mas por que a gente não muda por um filho? O filho não quer um pai morto, herói no cemitério, ele quer um pai mudado, transformado dentro de casa. Meu. Uau. Forte isso aí, hein? Forte, né? Ele quer um pai dentro de casa. Ele quer um pai com tempo de qualidade, ele quer um pai que deixa o celular no modo avião, deixa no canto e vai brincar com o filho. Ele quer um pai. Esses dias eu conversava com uma pessoa, e eu perguntei para ele assim, o teu filho
Ele não pediu para ter um pai vereador. E também ele não pediu para o pai dele ser deputado. Essa pessoa era vereador, se tornou deputado. Meu filho só pediu para ter um pai. E ele falou assim, é verdade. Aquela semana era a primeira semana de férias dele, de férias no meio do ano, isso foi ano passado. Ele falou, eu estou cancelando todos os meus compromissos de hoje, à tarde. Eu vou para casa ficar com meu filho. Porque eu estava indo para Florianópolis hoje, isso era segunda-feira, eu só ia ver meu filho na sexta. Eu vou ficar com meus filhos hoje, e amanhã eu vou para Florianópolis resolver as coisas. Então, é isso que o filho quer, um pai. Uma mãe, né? Ele não quer o filho não quer um carro, não quer uma casa maior, de nada disso vai valer se não tiver um pai, uma mãe. Presente com eles. Tempo de qualidade. Para que é? Sentar no sofá, brincar de fazer cócega, brincar de lutinha. É isso que eles querem. Nada além disso. É só isso. É verdade. Eu estava dando uma palestra para alguns jovens. E aí eu fiz a seguinte pergunta para eles. O que eles mais gostaram de fazer na infância com o pai? E o que eles queriam ter feito e não pôde fazer? E aí, quando a segunda pergunta, não tinha limite de valor, era mundo de imaginação. Se o cara falasse que eu queria ir para a Lua com meu pai, legal, tá valendo. Então, a resposta totalmente ampla. A resposta mais cara foi que envolvia dinheiro, de todos, ir num jogo do Jack e no Beto Carreiro. O restante, todos, era um passeio de bicicleta, um piquenique, soltar pipa, um futebol no campinho de casa. Simples, Entendeu? coisas simples. Ninguém queria nada além disso. E às vezes às vezes nós como pai, estamos deixando simples para outros fazer. Estamos terceirizando momentos de alegria. Terceirizando. E é maravilhoso estar com eles, estar ali, você brinca, e passa tão rápido. Quando você vê, eles já estão grandão, eu tenho dois, o mais velho, o Anuel, tá, pô, tá do meu tamanho. Eu falei, pô, cara, olha que tamanho que tu tá. E o pequeno já não tá mais pequeno também. E foi, acabou. E aí, a gente não vai curtir? Tem que curtir, tem que aproveitar eles. E isso se chama uma qualidade emocional. Sim, faz parte do tema, 100%. O que estou fazendo com eles? Vai influenciar a vida deles toda para frente. Assim como está influenciando a minha, o que aconteceu comigo. O problema é o seguinte, o que aconteceu com nós é 10%. 90% é o que eu vou fazer com esses 10%. Sabe? Exatamente. O que eu vou fazer? Ok, fui machucado, aconteceu N coisas. Mas e agora? Eu tenho duas opções. Viver esse luto o resto da minha vida, ou eu vou renovar todo dia essa dor, ou eu vou superar isso. Ressignificar. É bem por aí. Mas eu já falei muito. Valeu. Capaz, né? Eita, é o convidado. Mas assim, tu abordou algo muito profundo, né, Maico? Porque quando tu fala desse tempo de qualidade, é realmente buscar aquilo que é eterno, né? As coisas eternas. E a gente está muito preocupado em o que eu vou deixar para os meus filhos, o que eu vou deixar para eles, herança. Só que a gente está esquecendo que não é sobre o que eu vou deixar para eles, mas o que eu vou deixar neles. E isso é legado. Porque quando nós, como pais, não estivermos mais aqui, o que o meu filho vai lembrar de mim? O que os meus netos vão lembrar de mim? Porque a gente está muito preocupado que eu vou deixar dinheiro, empresa, ótimo, legal. Mas isso não é tudo. Isso não é o principal, isso não é o que eles precisam, né, Maico? Na verdade, né? Quando eu estou em sala de aula, eu faço a seguinte pergunta para os alunos. Se você morrer hoje, o que vai ser dito no seu velório? Ah, já foi tarde essa traste.
o que que eles vão falar? Puxa, ali foi um pai, um homem de Deus, ali, ou vai dizer, não, descansou. Quando fala descansou, porque estava incomodando, né? O que, o que que eles vão te falar se você morresse hoje? Então, assim, o que que vai acontecer? Então, assim, o que que está deixando? O que está ensinando? Né? Às vezes as pessoas falam que eu pego pesado, não, mas é uma realidade, a gente não sabe, nós estamos numa fila para ir para o céu. Tem uma senha e tem um número que vai ser chamado, a gente não sabe qual é a nossa senha e nem a senha da vez. E o que que a gente está deixando para eles? Qual a imagem que vai ficar para eles? Passa muito rápido, muito rápido. Temos que aproveitar momentos de qualidade, curtir. E é algo muito forte, assim, Marco, porque assim, ó, nos meus atendimentos eu sempre tenho uma folha em branco aqui. E assim, eu escuto a dor, eu acolho a dor, esse é o meu papel. Só que o meu propósito não é deixar ela parado naquele lugar. Eu preciso fazer ela entender e ressignificar, perdoar, entender, trazer para a consciência. Tirar coisas que estão lá no inconsciente, naquele quartinho escuro, guardado, trazer para a consciência, para ela entender, perdoar e voltar a viver. Então, eu sempre pego aqui, ó. Aqui nós temos uma folha em branco. Isso aqui, nós temos essa folha em branco todo dia ao acordar. Porque a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso é a misericórdia do Senhor. É uma folha em branco e uma caneta. E o Senhor pergunta para nós a cada manhã, o que você decide? Viver num passado que você não pode mudar? Ou viver presa num futuro que você nem sabe se vai chegar? Você só tem o hoje. O hoje, nós só temos o hoje, Maico. E é o que nós vamos fazer com o hoje que vai determinar onde nós vamos passar o nosso futuro. Então, eu decido todo dia, é uma decisão minha. Quando a gente fala de posicionamento, é isso, é a minha decisão. De querer viver ainda de passado, do que passou, do que doeu. Não estou aqui desfazendo a dor, desmerecendo a dor, porque cada um tem a sua dor. E eu respeito e amparo, porque a dor não se compara, ela se ampara. Mas eu não posso deixar ela parada nesse lugar, ou ele, quem passar por mim. Por quê? Porque eu trago aquilo que ela não está enxergando. Porque quando nós estamos num lugar de dor, nós enxergamos através da lente da dor. Então, o que eu faço? É como se eu fizesse assim, ó. Eu vou limpar essa lente aí que está embaçada e vou ativar algo na mente dela que é gratidão, que poderia ter sido muito pior. Começa a trazer aquilo que é bom. Teve um momento que num atendimento que o Espírito Santo falou para mim assim, ó, pergunta para ela quem é que cuidou dela quando ela era totalmente dependente de cuidados, quando ela era um bebê. Pergunta para ela quem ensinou ela a dar os primeiros passos. Pergunta para ela quem trocou as fraldas dela. Porque é muito fácil a gente só olhar a dor, focar na dor. A intensidade daquilo tá tudo na dor. Mas, de repente, quando você faz essas perguntas, porque eu não empurro nada, eu só faço perguntas. E o passado serve como uma escola. Aí é o que tu vai fazer com aquilo tudo. Michael, hoje eu olho, sentada aqui onde eu tô, aqui é a minha mesa onde eu faço os atendimentos. Teve um dia que eu sentei nesse lugar, eu olhei tudo isso aqui e eu falei assim, meu Deus, ativou algo aqui, uma chave de gratidão que eu falei assim, meu Deus, se eu não... Gente, não foi que Deus desejou passar tudo que eu passei, mas já que aconteceu, ele pegou tudo aquilo que foi ruim e transformou em bênção para minha vida e hoje é o meu propósito de vida. Então eu olhei para tudo aquilo e eu falei assim, valeu a pena cada momento difícil de dor, cada problema que eu tive lá atrás, porque hoje eu posso ser alguém que vai poder derramar algo de bom na vida de alguém. Ele é especialista em pegar o negativo e transformar em positivo. É isso aí. Então é isso, é sobre isso. E quando a gente começa a olhar através da lente da gratidão, tudo muda. E eu lembro, Maico, olha só como é forte. Quando eu estava fazendo a mentoria com a Marjorie, que a Fê fez também,
a gente teve um momento lá, um momento de perdão, e eu falei assim, eu já tinha liberado perdão, enfim, já tinha, né? Para mim já estava resolvido isso. Só que ali na hora, ela falou assim, no final, faça uma carta agora de agradecimento aos teus pais, né? Falou pra gente. E eu falei assim, eu vou agradecer pelo menos porque, né, eu tive, né, me deram a vida. Mas quando eu inclinei o meu coração, quando eu decidi agradecer pela vida que eles me deram, é como se tivesse destravado algo, um quarto, o quartinho da gratidão. Maico, veio uma enxurrada de lembranças que eu não conseguia lembrar. Eu não conseguia dizer assim, meu Deus, eu não tive coisas boas no meu passado, na minha infância. Maico, veio como se fosse hoje um filme. E eu comecei uma carta que eu achei que eu só ia botar obrigado por ter me gerado, por ter me trago ao mundo. Virou um manancial de coisas maravilhosas. Eu nunca chorei tanto na minha vida. Eu nunca fui tão grata à vida dos meus pais. Eu entendi tudo e eu amei eles de uma outra maneira. A minha visão em relação a tudo. Então, isso é libertador. Isso é cura. É cura. Isso é cura. Isso é... O resultado disso daí não é para você, para os teus filhos. É isso que as pessoas precisam entender. Eu não vou mais, porque o perdão está dentro do tema que nós vamos falar semana que vem. E aí eu estou me controlando para não falar certas coisas aqui. Vamos segurar, então. Deixa o restinho para semana que vem. Mas o que você está falando é o maior benefício que vai se beneficiar disso tudo é a tua família, é o Jean, teus filhos. Sim. E a gente tem colhido frutos, Maico. É inevitável. Como existem frutos para desobediência, consequências para quem desobedece, existe a mesma coisa para quem obedece. Não tem como você plantar coisas boas e não colher aquilo que você está plantando. Então, é maravilhoso. Maravilhoso. Meu Deus. As memórias estão tudo aqui dentro. Todas elas estão aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Hoje você acordou, agora já são 8h30. Do teu dia de hoje, dia todo, quantos por cento do teu dia você teve que parar e pensar no, puxa, eu estou fazendo isso daqui, vou pensar. E quantos foi no piloto automático? Para ser bem sincera, eu parei porque eu precisei preparar e entender um pouco da nossa live, buscar mais. Foi para esse momento específico. Porque durante o dia acordei, já fui para academia, já voltei, já comi, tudo no automático. Tudo no automático, né? Só que esse automático é igual dirigir, você dirige. Quando você entra no carro, você pega a chave e olha, onde é que vai a chave? Ah, não, é o botãozinho que liga. A marcha. Ou tu entra aí, não pensa, simplesmente dirige. Um dia você aprendeu, certo? Hoje não precisa mais, é automático. O nosso cérebro, nossa mente, é assim. Tudo que você fez hoje no automático, um dia você aprendeu. Tá? Principalmente do 0 aos 12 anos de idade. Aí quando eu comecei, no início eu comecei a fazer uma pergunta. Por que eu ajo dessa maneira? Eu não gosto, eu não queria agir desse jeito. Puxa, eu fui tão grosseiro, puxa, eu fui tão explosivo, eu não queria ser assim, mas quando veio eu já fui. Eu não pensei, porque você aprendeu assim. Entendeu? Foi assim como no teu dia de hoje, você só parou agora à noite para estudar porque era algo diferente, o resto do dia foi na rotina, foi automático. E para mim também foi, e para as pessoas que estão nos assistindo também, a grande maioria, você faz automático. Só que esse automático, ele está programado. É uma programação ali. Existiu o momento que ele foi criado esse automático. Sim. E fatos marcantes geram crenças. Deixa eu te fazer uma pergunta. 11 de setembro de 2001, você estava fazendo o quê? Eu lembro. Tu lembra? Lembra? Tá. De verdade, eu lembro. O que você estava fazendo dia 15 de setembro de 2001? Tô brincando, não lembro, não. Não lembra, né?
Mas as Torres Gêmeas, tu lembra que estava passando no dia? Era isso que eu ia te dizer, das torres eu lembro. Mas no dia 15, tu não lembra. Peguei um exemplo que muitos que estão aqui nos assistindo viveram nesse 15, esse 11 de setembro. E todo mundo sabe o que estava fazendo, onde estava, estava na aula, estava trabalhando. Eu estava no carro, indo para Curitiba, junto com a Fernanda, estava minha mãe junto, a minha sogra, para saber alguma coisa para o casamento. E naquela época não era internet igual hoje, né? Agora a gente revelou a idade, né? Eu lembro que eu cheguei lá, eu estava escutando no rádio, cheguei lá no local, falei, ei, liga a televisão, porque os Estados Unidos está sendo atacado. Eu lembro da cena. Porque foi um fato marcante, né? A gente lembra. Isso é algo genético, aconteceu para todo mundo. Só que da mesma maneira que a Torre Gêmeas nos marcou, outras coisas nos marcaram. E faz com que a gente haja de certas maneiras que a gente não gostaria de agir. Fez uma surra, injustiças, algo aconteceu contigo. Um abandono, uma ausência de mãe, uma ausência de pai. E isso tudo gerou memórias, gerou crenças. Crenças são memórias de forte impacto emocional. E vai conduzir a nossa vida até o momento que a gente toma consciência. Opa, preciso mudar. Só que a mudança só vai acontecer se eu tiver coragem, humildade para admitir que eu preciso mudar, estar aberto à mudança, a dar um novo significado para aquilo, entender, né? Porque a nossa criança, ela interpretou de um jeito. E aquela criança, nós, criança, interpretamos de uma maneira que nós, adultos, hoje, agimos como aquela criança. Nós temos consciência que não foi aquilo tal, mas a nossa, o subconsciente age conforme aquela criança ainda. Exatamente. Porque eu preciso desconstruir isso. Né? Igual você falou, lembra quem acabou de contar a história, lembra quem te cuidou, quem deu uma madeira, você acabou de contar uns minutos atrás. Assim acontece com nós. Aconteceu. E agora eu ajo assim, por quê? Está aí o resultado. E se eu permitir uma mudança, eu vou reproduzir com o meu filho. Uma repetição de comportamentos, né? Entendeu? Aquilo que eu mais odiava, aquilo que eu mais sofri, eu vou, involuntariamente, eu vou fazer igualzinho depois. Maico, deixa eu pegar deixa aqui para contar um exemplo. Né, como a gente conversou ali, a gente já está no processo, assim, né? Desde 2019 eu estou nesse processo, né? De cura, de perdão, né? Então, não é uma coisa assim que a gente pensa que é da noite para o dia. Não é porque não é uma mudança, é uma transformação. Mudança, a gente pega isso aqui, tira daqui, bota aqui. Não, é transformação, é de dentro, né? E o Senhor sabe como fazer com cada filho seu. E aí, agora, não deve ter 20 dias, eu estava passando roupa. Passando roupa ali. Não gosto de passar roupa, mas como eu digo, né? Criança que faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito, né? Não, eu entendo que eu não vou fazer só o que eu gosto. Mas eu tô usando a técnica e o entendimento do quê? Enquanto eu tô passando, eu tô orando, eu tô declarando palavras sobre a roupa dos meus filhos. E se eu ficar o tempo todo dizendo eu não gosto, eu nunca vou gostar de passar roupa. Então eu tô dizendo, não, vamos lá. Então já que eu tenho que fazer, deixa eu aproveitar esse momento, deixa eu fazer esse momento valer a pena. Mas olha só, aí aquele ferro começou a me irritar porque ele começou a enrolar muito fio. Aí quando eu queria passar, ele dava uma puxada. Eu queria vir para cá e aí aquilo começou a me irritar. E me irritar. E eu ia lá, desenrolava o fio, ligava de novo. Maico, uma hora me deu, eu fiz assim, ó, que saco! E a minha vontade foi de jogar o ferro no chão. Só que na hora que eu tive aquele comportamento, na hora o Espírito Santo me lembrou, ele falou, você fez igual a sua mãe. Maico,
Eu quase infartei. Porque na hora eu parei, porque aquilo falou muito alto comigo, a voz muito nítida falou, você fez igual a tua mãe. E tudo o que mais me incomodava, que era a forma como ela administrava as emoções dela, ela não tinha administração, ela não tinha, então ela não sabia lidar com as emoções. Então a forma dela lidar era o quê? Tudo era batendo, tudo era jogando. Ela estava brava, ela batia porta de armário, ela batia coisa. E aquilo, eu cresci com aquilo e aquilo, eu detestava aquilo. E de repente eu me vi repetindo aquilo. Michael, aquilo ali. E aí, e isso que eu tenho entendimento, que eu já estou no processo. Então, tu imagina uma pessoa que não tem entendimento, não tem conhecimento, o que ela vai fazer? No automático, ela vai repetir aquilo. Não é verdade? Eu só pude sair. E agora, Maico, com muito mais cuidado. Agora o fio continua incomodando, continua enrolado, continua. Só que agora eu vou lá. Eu não sou a minha mãe. Eu não preciso repetir o mesmo comportamento. E era um comportamento que tu gostava, que a tua mãe fazia? Detestava, Maico. Ficava confortável vendo aquilo? Ah, uma delícia. Eu dava vontade de sair correndo. E agora, olha que coisa louca que faz igual. Então, tu tá entendendo? Então, assim, ó. Só que aí agora é assim. Eu vou continuar repetindo porque o ferro tá me incomodando? Ou eu vou perder pro ferro? Eu vou perder para um fio enrolado do ferro? Isso é gestão das emoções, saúde emocional. Porque se eu não vigio ali, agora nos próximos, ele continua enrolando, Maico. Só que agora não é o fio que me incomoda. Agora quem determina sou eu. Eu fui lá, desenrolei, botei. E com muita paciência. Por quê? Porque eu não permito que esse comportamento eu repita na vida dos meus filhos. Porque os meus filhos não têm culpa de nada. Mas você agora está tendo a consciência. Exatamente. Né? Está tendo a consciência e está tendo a humildade de reconhecer. Né? Quer ver? Outra pergunta que eu vou te fazer. Você faz um caminho, às vezes, todo dia. Por exemplo, eu faço para levar meus filhos na escola. Você vai na academia, você faz um caminho. Uhum. Mesmo caminho, todo dia. Você já parou para observar? Se eu te perguntar agora, quem você passou na rua hoje diferente, você vai saber me falar? Você viu alguma coisa diferente na rua? Alguma obra? A gente está passando todos os dias, no mesmo horário, no mesmo caminho, encontrando pessoas, mesmo carro e outras pessoas passando. A gente não vê nada. É automático. E os nossos vizinhos, que a gente não sabe o nome. Entra vizinho novo do prédio, sai vizinho, você não sabe nem o nome. Automático. Correria, não dá tempo. Não dá tempo. A gente está deixando passar oportunidades. Eu tive uma experiência dessa triste aqui do meu prédio. Acho que até a esposa dele está na live. Um vizinho muito legal aqui, quando nós chegava no mesmo horário e nós conversava na garagem, vai, como é que foi o dia e tal. E aquele dia eu estava muito agitado e tal. Sabe aquele dia que não tá bom? Eu falei, vou subir direto. Amanhã eu falo com ele. Aí amanhã eu não encontrei com ele, no outro dia, 2 dias depois, ele infartou. Infarto fulminante aqui no prédio. Muito triste. Uma pessoa maravilhosa. E eu falei para a esposa, fiquei muito triste, porque eu gostava muito dele. Era uma pessoa especial para mim, era um vizinho muito bom. E eu perdi a oportunidade. A gente não sabe quando a gente vai ter o último contato com as pessoas. E às vezes eu estou aqui visitando alguém, falando com um amigo, estou aqui no celular. Porque isso aqui não é o celular, é o controle, não faz de conta. Estou aqui olhando, vendo, eu estou perto, mais longe de todo mundo aqui na rede social e não falo com quem estou perto. Sabe? Então, assim, esses dias eu fiz uma conta com um aluno meu, eu perguntei, ele falou da avó dele, ele falou a idade da avó, e ele falou quantas vezes ele visitava a avó por mês, que não era todo mês, quantas que ele visitava no ano, e a idade avançada da avó, bom, cara. Então, numa média normal, tu vai ver a tua avó 15 vezes até ela morrer. Tu fez o cálculo. Sim, básico. Quantas vezes tu vai lá com a idade dela, vamos dividir,
Ele teve um choque, ele falou, puxa vida, é verdade. E às vezes vai lá na correria, não dá atenção, não vive aquele momento com a pessoa. Sabe? Tu fez ele refletir, tu tirou ele do automático. Nós vivemos no automático. É comum as pessoas falar que não tem tempo, ela nem sabe por quê, mas ela fala que não tem tempo. Ah, eu preciso mais que 24 horas. Um dia eu escutei alguém falar, acho que não lembro quem falou, mas falou assim, não é que você precisa mais que 24 horas. Deus planejou perfeitamente. É você que tem que administrar o teu tempo. Sabe? Então, assim, ó, eu vivo assim, por quê? Por que eu faço isso? Eu falei, cara, tua vida vai tomar 15 vezes. Depois tu vai chorar a morte dela. E tu disse que ama ela. E eu acredito que tu ama ela. Mas por que fazer dessa maneira? Então, assim, ó, tudo a gente faz assim. A gente quer começar a fazer alguma coisa, que vai até o termo que tu achou engraçado antes, do cavalo paraguaio. Porque o cavalo paraguaio, em termos para cavalo de corrida, que ele tem uma arrancada muito rápida, só que ele não tem resistência. Depois ele para, aí os outros passam. Ele larga na frente, depois fica para trás. Quantas coisas a gente larga, levando tudo no peito, quer fazer tudo. Vamos dar um. Mas ali na frente já cansou. Primeiro obstáculo, tu desistiu. E mais uma coisa fica para trás. Deixa eu te perguntar, Sinara. Se você não tivesse desistido dos teus projetos no passado, antes da hora, você parou, abandonou eles, sem concluir, antes da hora, onde você estaria hoje? Onde eu estaria se eu não tivesse abandonado as coisas que eu iniciei antes da hora que eu abandonei? Preguiça. Deu um atrapalho, algo aconteceu que eu não queria, abandonei. Onde eu ia estar se eu não tivesse abandonado aquilo ali? Talvez a história seria outra hoje. Né? Verdade. Aí nós temos, as pessoas que estão nos assistindo, eu pergunto para cada um, aonde nós estaremos daqui a 3, 4, 5 anos se nós continuar agindo exatamente como nós fizemos hoje? A nossa rotina, a nossa vida acelerada, nosso ritmo. Não estou aqui julgando se está certo ou errado, não é essa a pergunta. A pergunta é, aonde eu vou estar? O que vai ter acontecido daqui a 3, 4, 5 anos? Será que a minha família, que eu falo que eu faço tudo por eles, ainda vão estar do meu lado? Vão me suportar daqui a 3 anos? Daqui a 4 ou 5 anos? Ou eu vou estar sentado num monte de dinheiro sozinho? Você é um pobre endinheirado. Onde será que eu vou estar se eu não mudar as minhas atitudes? Se eu continuar como eu estou, o que vai acontecer na minha vida? Para a gente refletir. O que vai acontecer? Será que tem algo que precisa dar uma refletida? Será que tem algo que precisa mudar? O que vai ser? Onde eu vou estar? Porque é muito comum as pessoas falam assim, ó, tu trata mal as pessoas que te amam, que você ama, né? Eu desconto em cima de quem eu amo. Não, a gente desconta em cima de quem nos ama. Quem ainda está do nosso lado? Esposo, a esposa, os filhos que ainda estão do nosso lado. Ele está enxotando eles com as grosserias, com atitudes que não é legal. E aí, com decepções. E quando vê o que vai acontecer? Onde eles vão estar daqui a 3, 4, 5 anos? E aí eu vou dizer que foi culpa de quem? Não vai ser minha, claro, né? Porque o que vai acontecer? Olha, veja, imagina a situação. O menino combinou com o pai de pescar. O sonho, todo filho gosta de pescar, o pai gosta de pescar, e pescar com o pai. Ele separou as melhores iscas dele, artificial, pegou a vara, pegou a mulher, pegou tudo. Já deixou embaixo da cama dele, para ele não perder tempo, porque eles iam pescar no sábado de manhã. Tudo pronto. O filho já dormiu cedo. Amanhã é o dia que vai passear com o pai, vai pescar com o pai, vai ser maravilhoso. Ela preparou até a cesta do piquenique para fazer durante a pescaria com o pai. O filho vai dormir cedo, porque vai acordar cedo. Só que enquanto o filho dormia, o pai recebeu uma ligação de um grande amigo dele, convidando para um jogo de futebol no outro dia. Ele já tinha os ingressos na mão. O
pai faz o quê? Marta come. O filho acorda de manhã, no horário combinado, 6 da manhã, empolgado, é o dia, eu vou, agora eu vou. Chega no pai, o pai fala, não, a gente não vai mais hoje. Esse filho pega, desanimado, vai pro quarto, fica o dia todo no quarto, só sai de lá à noite sobre ameaças para jantar. E o pai não percebe o que fez o coração do filho. E aí vai fazendo uma vez, vai fazendo outra. Depois o filho começa a ficar rebelde, mal educado. Ele não sabe por quê. Esse mesmo pai é o que fala para a esposa que ele vai mudar e nunca muda. Esse pai é que não tem palavra. Que ensinamento esse pai está dando para esse jovem sobre palavra? Quanto vale a nossa palavra? E aí você está dando... A tua palavra vai valer o quê para o teu filho? Então, assim, é isso que a gente faz. A gente tem que cuidar. A gente promete para eles, a gente vai fazer ou não vai. É muito importante. A gente sempre tem que falar, né, para pessoas de idade, para criança, tudo que fala tem que cumprir. Mas a gente não está, nossa palavra vai perdendo valor para eles. Feridas vão surgindo. Muito, muito verdadeiro isso. E, Maico, tu ia falar, a gente até tinha conversado, tu ia falar sobre por que que a gente age por impulso, né? Por que que a gente age, né? No automático, né? Que tu disse assim, Sinara, aí tem uma raiz, né? Tem um porquê, né? Isso, foi o que a gente falou até agora, né? Até os 12 anos de idade, tudo aquilo que eu vim vivendo, né? Com esse exemplo que eu dei ali, né? Do menino da pescaria. Como que ele vai ser a palavra dele como adulto depois? Vai reproduzir o que ele aprendeu? Não vai ter valor, né? Por que eu ajo assim? Você tem o exemplo do ferro de passar roupa ali, estava reproduzindo. Então a gente age assim porque a gente foi programado assim. A gente criou crenças que fizeram que a gente agisse dessa maneira, né? A crença pode ser positiva ou pode ser negativa. Só que a negativa que deixa o estrago. Já ouviu aquela expressão assim, jogador de futebol? Ah, tem a chuteira da sorte, a camisa da sorte, que lá ele joga bola. E ele pega, coloca aquela camiseta, aquela chuteira, realmente ele joga melhor no dia. Mas a chuteira tem esse poder? Não, é a cabeça dele. Porque um dia ele jogou com aquela chuteira, aquela camisa, ele fez um gol que foi decisivo e uau, ele transferiu todo o talento dele para a chuteira. Ele pode jogar descalço, quer fazer o gol igual, o talento está nele. Mas ele transferiu para a chuteira. Não, ele é a pessoa. Então, assim, a gente cria crenças. Né? Tudo que são fatos que aconteceram que faz com que eu haja dessa maneira hoje. Ou eu sou permissivo demais, ou eu sou muito bravo, porque todo dia, toda hora, tu toma decisões. Na hora que você acorda de manhã, você tem a decisão de dar mais 5 minutos, sonequinho, vou levantar, né? Nós temos que ter um porquê forte. Por que eu vou levantar? Por que eu vou fazer tal coisa hoje? O que vai acontecer? Né? Então, um porquê forte. Se eu não tenho... tanto faz. Quando você já reparou, quando você vai alguém vai servir uma bebida, um refrigerante, tem 2, 3 opções, você pergunta qual que você quer, você fala, tanto faz. Você acabou de transferir para outra pessoa o poder da tua escolha. Você tanto faz, você escolhe. Né? Então, essa omissão. Por que dessa omissão? Isso está ligado à nossa identidade. Né? Porque assim, tem 3 perguntas. Quem eu penso que eu sou? Quem as pessoas pensam que eu sou? E quem eu realmente sou para Deus? Qual o plano original de Deus para a nossa vida? Que essa é a nossa verdadeira identidade. Exatamente. Né? E a gente costumou a ouvir de criança alguém falar coisas que a gente pegou aquilo por verdade, tanto que falou que se tornou, né? Uma mentira, falou tanto, tu é burro, tu é burro, tu é burro, tu não dá conta, você cresce se achando que não dá conta. E o contrário é verdadeiro também. Então, quando você começa a falar, não, você dá conta, você faz, você é forte, corajoso, vitorioso,
Você tem que botar isso na cabeça. Que essa é uma crença fortalecedora. Porque a Sabe? crença vem do que eu acredito. Então, eu preciso desconstruir aquela crença que me limita, aquilo que é a mentira que eu sempre acreditei, porque a crença é uma verdade para mim. Não quer dizer que é a verdade, é o que eu estou acreditando. Eu né? peguei por verdade. Eu peguei por verdade, né? Então, o que acontece? É aquilo, eu vou ter que abrir um caminho, um novo caminho de filtro para que eu tire a intensidade daquela crença que me limita e abra, concentre a mesma intensidade que eu tinha para mentira, para aquela que eu achava que era a minha verdade, eu coloque toda essa intensidade na verdade de Cristo a meu respeito, que é o que eu falo para as meninas. É o que Deus diz a teu respeito que te define. Não o que você viveu até aqui. Então, aí que tá, né? Aí eu paro de estar concentrando as minhas forças, os meus pensamentos naquilo que me limita e começo a concentrar naquilo que me fortalece. E o que me fortalece, Maico? As verdades de Deus a meu respeito. Quem eu sou para Ele? Que eu sou amada, que eu sou valorizada, que eu sou escolhida, que eu fui gerada nele antes da fundação do mundo, antes de qualquer coisa existir, que todos os meus dias estão escritos no livro dele, antes de qualquer um deles existir. Isso é palavra. E o que me liberta é a palavra de Deus. É a verdade que ele diz. Só que se eu não buscar entender conhecimento de que é essa verdade, como é que eu vou crer em algo que eu não conheço, que eu não trouxe à existência na minha vida? Então, isso é muito poderoso, né, Maico? Isso é uma técnica, isso tem que ser exercitado. E sabe que eu usei essa técnica, sim, é uma técnica, que tem que ser exercitada todos os dias. Com o meu filho mais novo, levando ele para a escola, nós temos um ritual, tem 2 músicas que a gente coloca lá e pá, e eu falo, vai lá, Davi, e agora? Começa. E ele, no começo ele relutou para falar, ele tinha vergonha, e hoje ele afiado, não tem. Aí ele começa a falar palavras, frases positivas. Eu Eu sou. sou inteligente, eu sou. As notas dele subiram. Olha, olha. Ele demorava, às vezes, um pouquinho para copiar o Joinville lá. Tudo rápido, tudo mudou. A partir do momento que ele começou a declarar todos os dias de quem ele era. Porque o que está gerando nele, Maico? Segurança. Ele está sendo afirmado, a identidade dele. Está gerando força, né? Está criando certeza de quem ele realmente é. Só que muitas vezes a gente acorda de manhã, a gente gosta muito de ouvir uma palavra, um profeta, um homem de Deus. E eu ouvi dizer, claro, que não aqui nas pessoas que estão aqui nos assistindo, mas tem pessoas que acordam já reclamando. Ah, essa porcaria. Não aqui, não nós que estamos aqui. Eu sei. Tá? Não, Mas aqui é tudo... tudo certo. Mas tem pessoas que ainda falam assim, que pô, mais um dia e só vai já murmurando. Como é que vai ser o dia? É. Né? Vai Então, ser... esse dia, eu estava, um aluno meu, ele é um senhor, ele é vendedor, ele trabalha vendas externas, e ele me falou assim, ele sai de casa às 6:30 da manhã, se um carro cortasse a frente dele, no trânsito, às 6:30 da manhã, às 7 da noite, ele estava xingando aquele cara ainda lá de manhã. Eu falei, tá, o animal, aí você falou lá, tá? Eu falei, como é que tu foi vender o dia inteiro? Como é que tu foi na casa, no comércio dos clientes? Com que animação? Indo ouvindo sofrência no rádio, xingando o cara, murmurando. Como é que você vai ter ânimo para vender? Como é que você vai passar alegria para vender? Como? E aí ele reconheceu, começou a fazer um exercício para mudar esse hábito, porque o reclamar ou xingar é uma escolha. E quando as pessoas, elas compram quem eu sou. Antes de comprar se eu estou vendendo algo, se eu vendo algum produto, eles vão comprar quem eu sou. E se eu for alguém que está reclamando, alguém que murmura, quem que vai querer te comprar? Quem vai querer ser atendido por ti? Quem vai querer lá fazer o Curados para Vencer?
Vai dizer, ah, para, né? Não vai dar, né? Não vai, não fecha a conta, Maico. Não fecha, né? Então, então assim, ó, tem que mudar. Então, às vezes a pessoa fala assim, ó, eu tento mudar e não consigo. E não vai conseguir, sabe por quê? Eu falo assim, ó, pega essa caneta e tenta jogar ela. Você vai ficar só aqui, ó, tenta jogar, não vai fazer nada. Agora eu falo, joga, aí tu joga. Aí aconteceu. Enquanto você ficar tentando mudar, você não vai mudar, que sirva de consolo. Agora, a hora que você decidir mudar, você vai mudar e vai ser rápido, e a mudança acontece rápido. E a mudança, para ser mudança, ela dói. Vai doer. Só que a tua dor, você está levando anos, é muito maior. Eu costumo dizer que vai doer muito para não doer mais. Porque hoje já dói. Não adianta, vai ter que mexer. E assim, às vezes, a gente já deixou avançar a tal ponto que hoje a gente decide mudar, realmente mudar, deixar, se permitir, porque eu falo, sabe, Michael? A palavra de Deus fala, né? Eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele. Quando Jesus está falando isso, ele está falando assim, não basta só ouvir, tem que abrir. E essa porta só abre pelo lado de dentro. Ou seja, é eu ou você que abrimos essa porta. E enquanto eu não quero mudar, eu tenho que usar quantas máscaras durante o dia? Eu tenho uma máscara para o trabalho, uma máscara para a academia, uma máscara quando eu vou na igreja, quando tem família. Quantas máscaras? Quantas? E depois a gente se perde e não sabe qual usar. Qual que é a máscara que eu uso nesse lugar. Peraí, não, essa não é agora. Porque você não está sendo quem você é. E você é uma pessoa boa que está aí sofrendo. Até quando? Nós temos pessoas aqui, tem alguém que está aqui ouvindo nós. Esse alguém sabe com quem que eu estou falando. Ele sabe que está na hora de mudar. A escolha é tua. Continuar assim. Você está tendo várias oportunidades. Escolha. Continuar sofrendo ou mudar. E vai ser bem melhor mudar. Bem melhor. Bem melhor. Existe algo muito lindo, né? Nessa mudança. E, Maico, só porque tu falou sobre o que a gente pensa, né? Aquilo que a gente pensa, acredita, a gente acaba reproduzindo, né? É o nosso que gera o nosso comportamento, né? A gente vai agir conforme aquilo que eu acredito, né? E o pai da psicanálise, Freud, isso é ciência. Ele se dizia ateu, mas ele falava a palavra o tempo inteiro e nem sabia. Ele fala assim, ó, olha só, uma das frases dele diz assim, ó, prestem atenção. A Renata falou, o processo dói, mas o propósito cura. Exatamente. E aí Freud fala que o pensamento é o ensaio da ação. Quando eu penso, eu estou ensaiando para agir. Então, se eu penso que eu sou alguém que não vou conseguir, estou pensando eu não consigo, eu estou só preparando para agir como alguém que não consegue. Eu estou ensaiando. Meu pensamento está me ensaiando para agir como alguém que não vai conseguir. Só que Provérbios também diz que assim como o homem pensa, assim ele é. Está falando a mesma coisa. Por isso que as pessoas às vezes acham que, né, a ciência é uma coisa, a fé é outra. Não, gente, ciência e fé caminham juntas. Caminham juntas. Ali dizia-se um ateu e ele estava declarando em outras palavras, mas ele estava declarando a mesma coisa. Então, isso fala muito a nossa realidade. Que aqui, o que eu estou pensando? O que está aqui nos meus pensamentos? O que eu tenho gastado energia todos os meus dias? Porque a palavra diz também, traz a memória que te traz esperança. Se você está pensando num passado que te adoece, que te faz mal, que não te deixa seguir, que não te deixa amar, que não te deixa ser livre, aquilo ali não está te trazendo esperança. Então nós temos que entender e ser mais inteligentes
espiritualmente, né? Falando. Por quê? Porque se aquilo não está me trazendo esperança, então isso aí é um filtro que eu tenho que fazer. Eu tenho que parar de pensar nisso, eu tenho que mudar, eu tenho que agir. E se... E a escolha é de quem? Exato. Quem que controla? Ô, Maico, a partir do momento que a gente entende que quem controla, que nós fomos chamados para governar sobre todas as coisas. E aí? Aí agora eu vou deixar um fio de ferro me governar? Perder a paz dentro da minha casa? Trazer um momento ruim na vida dos meus filhos por causa de um ferro? Ah, dá licença! Sabe? Aí você acorda e fala assim, hoje eu vou mudar o mundo e perde com um fio do ferro de passar roupa. Maico, vamos no ferro. Mas e aí? Isso foi o ferro. Quantos estão perdendo para comida? Porque emoções? Quantos estão comendo as suas emoções? Quantos estão indo gastar, comprar compulsivamente? Porque está querendo suprir uma falta? Está remediando, só remediando, não está indo na causa. Quantos buscam o psiquiatra só para tomar um remédio, que quer parar com aquela dor, aquele incômodo, só que não trata a causa. Porque o problema não é o que entra, o problema é o que está aqui dentro, que precisa sair, porque a cura vem pelo falar. Quantas pessoas podem estar nessa live aqui que tem coisas, não, é o meu segredo, eu vou morrer com ele, não, ou não vou perdoar, não vou esquecer, você fala porque não foi contigo. E quantas pessoas estão vivendo, e como tu disse, tu falou do tempo lá no início, e quando vê, a gente não sabe se daqui, a hora que desligar essa live, Maico, a gente sabe se eu e você vamos continuar vivos? O teu amigo não infartou? E aí? E aí, o que vai fazer? O que tu vai fazer diante da morte? Enquanto a vida é esperança. Então vamos nos agarrar naquilo que nos dá esperança. Isso é o tema para mais live, né, Maico? Porque é poderoso demais. E assim, né, a gente pensar, refletir. A nossa rotina, ela faz parte da nossa vida, mas, porém, muitas coisas nós temos escolhas de fazer novos caminhos todos os dias, para mudar. Por exemplo, semana passada eu combinei com meu filho de levar ele para a escola, cada dia para um caminho diferente. Sabe? E aconteceu um fato muito, muito legal desse. Deu sorte que numa das idas a gente passou pelo batalhão. Uhum. E era a saída dos novos soldados que entraram e estavam as mães todas lá, sabe? Aí você viu o reencontro das mães, os filhos chorando, a mãe já fica emocionada. E as mães ali abraçando e tal, aquele momento bonito. Foi legal, puxa, nós tínhamos a opção de todo dia mesmo. A gente só mudou o caminho, a gente viu uma experiência nova, a gente viu aquele momento, foi muito legal. Então, assim, ó, muda, às vezes você faz a mesma coisa todo dia, porque é automático. Você pode mudar o caminho que você faz para ir trabalhar amanhã de manhã. Você pode mudar. Quem falou que tem que ser sempre aquele caminho? Quem falou que o relógio só pode ser da mão esquerda? Não pode ser da mão direita? Né? A gente, se mudar o lado da cama, não consegue dormir. Nós somos muito resistentes. Sim! Né? A gente muito resistente. A gente vive no automático. E quando a gente vê, passou a vida no automático. Ô, Maico, eu quero contar uma história que hoje eu lembrei. Eu escutei um dia num atendimento. Olha só, vou deixar para refletir. Olha a história. Ela contou que era uma mãe, ela foi fazer uma carne assada. E ela cortou as duas pontas da carne. Ela tirava a ponta. Quando ia assar peixe, tirava a ponta de um lado, do outro, sempre tinha o costume de tirar as pontas. A filha viu a mãe fazendo isso, cresceu vendo a mãe fazer aquilo, casou, fazia também na casa dela. Cortava as pontas da carne, tudo que ela botava pra passar, ela cortava as pontas. Aí teve filhos, o filho cresceu, mas aí nessa caminhada, um dos filhos, muito esperto, perguntou para a mãe: mãe, por que a mãe corta a carne, as pontas da carne, do peixe,
E a mãe falou, não sei, filho, é porque eu vi a tua avó fazer. Aí foram perguntar para a avó, vamos perguntar para a avó então. E aí perguntaram, mãe, né, vó, por que a avó corta a carne, o peixe? Não, não, filha, é porque o forno da mãe é pequeno, não cabe. E aí? E tu sabe que eu tenho uma história dessa aqui em casa, né? Fernanda vai me Repetindo matar. aquilo sem saber o que era. Fala, Quando querido. sobra Conta. comida meio-dia, né? Vai esquentar a noite para comer, o que eu faço? Prato no micro-ondas? Não, tem que ferver bem. A Fernanda fala, tem que ferver bem. Pô, mas por quê? Eu não vou. Não, tem que ferver, porque a mãe falou que tem que ferver. Aí eu fiz essa história, eu fui no fim, fui atrás. Cheguei lá, a mãe, perguntei, né? A avó fazia isso. Igualzinha a história que tá falando Olha, aí. acho que Aí eu dou era da minha risada avó dela. essa história. Ela sabe dessa história, eu dou risada com elas. Ah, tem que ferver bem. Sabe o que é? Para a gente pensar, nós estamos virando robô. Tudo tá uma reflexão. Fala muito em inteligência artificial, que é o assunto do momento. Só que nós estamos fazendo comportamentos artificiais toda hora. O modo que a rotina está nos transformando. Nós, em máquinas repetitivas, vai ser legal a gente continuar fazendo assim? Será que não está na hora de refletir? O que eu posso mudar? O que eu posso mudar? O que eu posso mudar para fazer diferente? E lembra aquela primeira pergunta que eu falei lá no início, né? A gente morre por um filho, mas a gente não quer mudar por ele. Isso foi muito forte. Até quero anotar isso. A gente morre por um filho, mas não quer, o orgulho não deixa parar uma vez na semana, 2 horas e meia para fazer um curso, porque ele já se acha bom o suficiente. Para tudo na vida que você vai fazer, você faz um curso, que é aprender. Agora está saindo novas tecnologias, inteligência artificial, você vai estudar, né? Tem um amigo meu que entrou aí, o Thiago, ele é DJ, ele está sempre se atualizando, ele é DJ e enfermeiro, ele está sempre estudando, vendo novas coisas, o que tem de novidade. Legal? Para tudo a gente vai lá e estuda. Mas a gente não estuda para ser marido, para ser pai, para ser filho. A gente não Por admite que não? que a gente não precisa mudar aí nessas áreas, né? Porque você já se acha boa o suficiente, eu já me acho bom o suficiente. Né? Então, por que não? Por que não se permitir? Vai lá. Eu falo, gente, não tem gente mais queixo duro, ruim do que eu. Até o dia que eu aceitei fazer um curso e nunca mais parei. E foi uma luta para eu ir. Só a Fernanda sabe de outra. Eu não ia de jeito nenhum. Mas nunca mais parei. Sabe? Fiquei lá e foi um no outro e no outro. Não tem como explicar como a gente precisa disso. A gente precisa. Sabe? A gente precisa se permitir aprender algo novo. Nossos filhos vão ser que é tudo para nós, eles que vão ser beneficiados. Sim. A nossa geração. Porque nunca vai ser sobre, né? Porque quando Deus olha para nós, ele não vê somente a Sinara, ele vê uma geração. E é isso que eu tenho aprendido com ele, Maico, porque quando eu estou aqui no atendimento, eu olho aquela mulher, eu tenho um amor para poder ajudar, por quê? Porque eu sei que ela vai ser, não é só sobre ela, é sobre uma mãe curada, uma esposa curada, filhos curados, netos curados. Então, assim, eu vejo além do que os meus olhos podem enxergar naquele momento. Porque isso é o que eu vivo dentro da minha casa. Os meus filhos, o meu marido colhem frutos de uma mulher que se deixou e tem se deixado todos os dias ser trabalhada, ser moldada, sabe? De aprender. E eu tenho aprendido a cada dia, Maico, que eu não sei nada. Que eu preciso Sinara, aprender. Quanto tempo tu levou para se permitir Eu tô nesse aprender e processo reconhecer? desde 2019, Maico, porque é tão Ok, louco, mas porque eu vou falar quanto tempo tu algo levou aqui. para começar a fazer? Para tu aceitar, deixar o teu orgulho e tu aceitou o Para processo? começar, eu Quantos já anos levou? estava, acho que
12 anos eu já estava nessa caminhada com Deus, que eu já estava ouvindo, que, entendeu? Mas eu já estava há uns 12 anos nisso. Mas eu já tinha filhos, eu já era casada há quantos anos, já tinha filhos grandes. Eu tenho um filho que vai casar ano que vem. Então, assim, começou o processo mesmo foi em 2019, então não faz muito tempo, entendeu? E se tivesse se permitido mais tempo antes, como ia ser melhor? Muito melhor. Sabe, Maico? Muito melhor. Porque assim, Quanto a você gente ia escuta assim. chorar menos? Nossa, Maico, e assim, ó. E assim, é um caminho sem volta, porque quando você entra nesse caminho e você vê que é libertador, que é curador, que é maravilhoso, tudo que você colhe quando você se permite, você é aquilo que tu olha para trás assim, para onde eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Essa é uma verdade. E é isso que eu estou vivendo. Eu não tenho para onde voltar, Maicon. Eu não tenho para onde voltar e eu não quero voltar. Eu Queima não quero ser mais aquela velha Sinara. Eu não quero ser aquela Sinara que sempre se olhou como uma coitada, como alguém que não conseguia, que não era vitoriosa, que não podia. Eu não quero mais ser essa Sinara. Sabe? E as pessoas que passarem no meu caminho, eu não vou deixar. Eu não vou deixar, eu não vou perder a oportunidade de falar. Aí vai caber a cada uma que está passando na minha vida de querer isso. Mas é como eu te disse, isso está tão vivo dentro de mim que as pessoas, quando eu converso, elas falam assim, Nara, meu Deus, não tem como não querer. Sabe por quê? Porque é vida vivida. É de verdade, Maico. É de verdade. Eu não estou falando de uma história que eu ouvi, do testemunho de alguém e nem me achando melhor que alguém. Muito pelo contrário. É porque eu quero o quê? Que os filhos delas vivam o que os meus filhos hoje estão vivendo. Esse ambiente de paz, esse ambiente de cuidado, de amor, de ninho, de lar, sabe? Para quando eles saírem nessa sociedade, não ter medo dos meus filhos lá fora. Ai, porque eu não vou ter filho, porque eu tenho medo desse mundo. Não, tá tudo errado o que tu tá pensando. Não, eu vou ter o meu filho vai ser um libertador no meio dessa sociedade caída e corrompida. Meu filho vai ser um homem de Deus, alguém que vai influenciar. E isso é que a gente tá sempre olhando através do medo, da preocupação. Não. Só que precisa experimentar. A partir do momento que você experimentar essa vida abundante, você nunca mais será o mesmo. Não tem como voltar, Não né? tem, Maico. Não tem. Não tem, né? É impossível, né? É impossível, né? Basta se Ai, meu Deus. permitir, né? Basta se permitir. Então, assim, Maico, eu tô maravilhada, né? Foi tão gostoso essa live, já é 9h15. Foi rápido. Foi rápido, eu amei. E eu quero assim que tu finalize, né? Já dá um spoiler aí do que vem semana que vem. Semana que vem, se as pessoas quiserem que nós estejamos aqui novamente, a gente vai falar de uma coisa, mas não sei se é interessante, porque ninguém tem. Que ninguém Não, nada. tem. É igual Nada, mau hálito. entendeu? Nós vamos falar de algo que talvez você conheça alguém que tenha, mas eu sei que nós, todos que estamos aqui, não tem. Nós vamos falar sobre orgulho. Vamos falar um pouquinho de orgulho. Meu Deus. Ô, Maico, No então dá no assim, ó, mesmo, um spoiler aí do oh, meu Deus, do orgulho. O que o orgulho traz para nossa vida? Fala aí, em pouquinhas palavras. Que eu sei que é muita coisa, mas... posso falar só uma coisa que ele traz? Tristeza. Isso. É aí, ó. Ó, pessoal. Mágoa, traz o término de famílias, só traz, é uma bomba. Mas nós vamos falar, detalhar ele. E aí vai ser mais de uma hora. Nós vamos falar. Ei, deixa eu falar uma coisa aqui. A Lucilene, que está aqui, ela falou, Sinara amada, eu que digo, você sempre foi maravilhosa. Olha só. Quero compartilhar algo aqui. A Lu,
Eu conheço a Lu desde quando a gente trabalhou junto lá no Angelone. Eu nem era casada com o Gian. Ela passou na minha vida num dos momentos mais difíceis da minha vida. Olha só, Deus trouxe ela aqui para que eu compartilhasse isso. E faz muito tempo que eu não falo com a Lu, a gente não se vê, não se fala, mas uma das pessoas, e eu vou falar aqui com todo o meu coração, tá? Não se assuste que eu vou falar. Mas a Lu foi uma das pessoas, eu não conhecia Jesus. E a Lu foi uma das pessoas que Deus usou, mesmo sem eu conhecer ele. Para mim não fazer uma das maiores besteiras que eu ia fazer na minha vida naquela época. Que era abortar o filho que eu estava esperando na época. E ela falou para mim assim, Sinara, não faz isso. E eu falei assim, mas eu tô sozinha, o que eu vou fazer da minha vida? E ela falou assim, não faz isso porque Deus vai te ajudar, porque ela era desviada. E aquela voz dela, aquela palavra naquele momento, foi o que mudou a história da minha família, do meu filho. E hoje meu filho tem 17 anos. E ele sabe dessa história, eu já pude me arrepender dessa história, eu pude sentar na mesa com ele, olhar dentro dos olhos dele e contar a verdade sobre a história dele. Então, eu quero dizer para vocês que não faça para os teus filhos aquilo que você já passou. Os teus filhos não têm culpa dos teus erros, das tuas decisões erradas, né? Porque foi uma decisão errada minha, algo que eu fiz e que eu queria resolver da pior forma possível. Mas eu quero te dizer que mesmo se você não conhece Jesus, se você nunca teve uma experiência com ele, eu quero te dizer, ele te conhece e ele sabe quem tu é. Então, não tenha medo, não tenha medo. Não sei qual é a situação que você está passando, não sei qual é a dificuldade que parece que não vai ter jeito, mas eu quero dizer para ti assim, tem jeito sim. E aquele lugar de dor, o Senhor tirou, curou, e hoje é uma história para glorificar o nome dele. Então, senti vontade de compartilhar, gente. Me desculpa se, né, talvez não era o que vocês estavam esperando, mas é algo que eu precisava compartilhar porque é um testemunho verdadeiro da minha vida. Foi lindo, você falou, assim como ela foi anjo na tua vida, você foi anjo na vida de alguém aqui hoje. Amém. Tenho certeza, não foi por acaso. É verdade. O que você falou tem que ter muita coragem para falar e não foi. É porque já foi resolvido, né, Maico? Sim, Né? mas mesmo assim, a gente sabe que foi algo divino, foi Deus. Deus Mas falando é isso. com as pessoas. Isso, E Deus isso é bom fala, para as e pessoas Deus verem que a continua gente... falando. Oi? Né? Deus fala e continua falando com a gente. Né? Continua falando. E ele cuida de cada detalhe, né? Cada E ele detalhe. cuidou. Como ele cuidou? Ele cuidou tão bem. E eu nem sabia, nem imaginava o que estava por vir. Por quê? Porque eu estava olhando só aquele momento, aquela dor. Mas foi algo tão maravilhoso. E uma palavra bastou. E para concluir, você pediu para falar, você está falando uma palavra, algo que me preocupou muito, deixou assim bem. Quando eu tive uma informação há umas 2 semanas atrás, que em Joinville, 2 pessoas por dia tiram a vida. E às vezes estão perto da gente e está precisando de uma palavra. Não tenha medo, não tenha vergonha, fale. Você vai estar salvando uma vida. É verdade, Maico. Isso mesmo. Fale. Tem alguém do teu lado que está precisando. Né? Você convida o amigo para fazer tudo, mas quando para falar de Deus, falar de Jesus, a gente tem vergonha. Né? Então, assim, ó, não tenha vergonha. Não tenha vergonha, fale. Assim como essa moça foi usada por Deus, falou que a Sinara do passado, seja usado, permita Deus te usar e fale com teus amigos, fale com o teu vizinho, fale. Você vai sentir a hora de falar e fale. Que lindo. Ai, Maico, que live deliciosa, que gostoso, meu Deus.
Ei, então, ó, quem tá aqui ainda, a gente quer agradecer. Obrigado por estar conosco aqui, Obrigado, né? gente. 1h20. Quero dizer que foi um prazer, uma honra. E que a gente vai estar aqui terça-feira que vem de novo. A gente vai fazer, né, a nossa... Ai, Michael, eu tô... Termina aí, porque... Ah, vamos estar aí. Vamos. Terça-feira, às 20 horas. Uhum. Ainda vamos falar sobre algo que a gente não tem, mas se você souber que alguém tenha, convida esse teu amigo, passa o link para ele. Vamos falar sobre orgulho. Amém. Obrigada, Maico. Obrigado, Obrigado por obrigado a atender todos esse que estão aí. convite. Obrigado por, né, disponibilizar o teu tempo. Amo vocês. Tu sabe o quanto eu amo a Fê, a tua casa, a tua família. Meu Deus. Vocês são um presente de Deus na minha família. Tu sabe disso. Sabe que tu já foi usado por Deus para falar com o Jean, para trazer cura para nós. Então, tu sabe o quanto a gente ama vocês. Vocês também foram. São... Deixa eu te fazer uma pergunta que me perguntaram se vai ficar salvo, porque tu sabe que eu não entendo essas coisas, né? Eu vou salvar, Eu tô meio da Ilha da Pedra, entendeu? Ô, Bobo, eu tenho até um canal no YouTube, eu tenho 40 seguidores. Ah, mas vai aumentar mais 20 agora aqui, ó. Todo mundo vai lá e vai seguir a Sinara também aí, ó. Vão lá me seguir, hein? Porque aí o que eu vou fazer? Eu vou salvar no Instagram, mas depois eu baixo lá pro... Baixo, subo, sei lá o que faz, mas é lá Tá. pro YouTube. E aí depois a gente só manda o link. Aí fica Até a fácil. Evelise tá aí, ó. A Fê tá aí, a Vero tá aí, ó. Tem um monte de gente aí, ó. Aí, ó, queridas. Gente, eu amo cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigado por disponibilizar atenção aqui pra gente. E, Maico, amei fazer live contigo. Eu quero fazer sempre. Tamo junto. Obrigado. Obrigado, Nós temos que Sinara. fazer uma de Obrigado pelo casal, hein? convite. Uma de casal. Eu com o Jean, você café. Vamos combinar. Então, tá bom. Um beijo. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau.